que são redes sociais? Elas são várias coisas. Algumas delas primeiro, elas são uma poderosa base de coleta diária de dados. Informação é poder e é dinheiro. Então, por exemplo, as empresas elas pagam muito dinheiro para ter informações detalhadas de milhões, de bilhões de pessoas sobre hábitos de consumo, sobre o que elas pensam, sobre tendências políticas e por aí vai. Então é a base de informação. E aí quem processa essa base de informação? Então veja, uma empresa dos Estados Unidos, diretamente ligada ao governo dos Estados Unidos, todo dia, todo minuto, capta bilhões de dados do povo brasileiro e tem usos desses dados que as autoridades brasileiras não controlam. Isso parece soberania nacional para vocês? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a partir da captura desses dados, dá para fazer manipulação de tendências comerciais e tendências políticas e eleitorais, sabe? Então, por exemplo, o golpe na Bolívia em 2019, do nada surgiu 50 mil contas no Twitter falando que o Evo Morales tinha fraudado as eleições e se criou uma histeria anti-Evo Morales em todas as redes sociais. Elas foram fundamentais no golpe. Assim como as redes sociais foram fundamentais na eleição de Bolsonaro, assim como as redes sociais foram fundamentais no apoio à Lava Jato, no crescimento à Lava Jato, assim como as redes sociais foram fundamentais na política de demonização da Petrobras e de desmonte da empresa. Vocês acham que tudo isso é coincidência, né? Que isso não tem mão dos Estados Unidos, não, né? Porra, gente. A rede social é um instrumento de geopolítica e a rede social dos Estados Unidos atende ao interesse da geopolítica dos Estados Unidos. Então veja, você, brasileiro, mesmo otário que acha que as redes sociais ocidentais são livres, na verdade você está apoiando um mecanismo que criou as condições para a eleição de Bolsonaro, que, dentre outras coisas, já matou 600 mil brasileiros durante a pandemia do Covid. E alguém acha que o Brasil está mais livre, está com mais liberdade depois do governo Bolsonaro, sabe? Então, assim, cá entre nós, viu, gente? Assim, na China não tem Bolsonaro, não. Assim, desculpa aí, mas na China não tem Trump, não. Então, o conceito de liberdade de vocês têm que ver aí também. Ah, Jones, lá não tem liberdade de surgir um Bolsonaro. Porra, pois é, né, bicho? Lá não tem liberdade de surgir um Bolsonaro. Outra coisa, veja, a China é um dos poucos países do mundo que não tem uma onda de extrema-direita. Vocês pararam para pensar nisso? Cauê, você já pensou nisso? Veja, tem crescimento da extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, etc, etc, etc. Na China não tem. O que tem de diferente na China, gente? Tem muita coisa diferente, né? Mas uma delas é que as redes sociais chinesas não dão espaço para discurso de extrema-direita. É que as empresas, os monopólios, não podem usar as redes sociais para, por exemplo, promover discursos xenofóbicos, discursos de ódios contra minorias, sabe? É que governos rivais não podem promover organizações de extrema-direita para destabilizar o país. Isso é um elemento também a ser considerado. Afora isso, vejam a questão de soberania nacional e militar, o processamento de comunicações. Gente, vamos imaginar que Cauê é eleito presidente. E aí Cauê é comunista, o primeiro ato que chega lá, Cauê decide que vai tomar de volta todos os postos do pré-sal que foram entregues para o capital estrangeiro. O governo dos Estados Unidos pode cortar a comunicação do Brasil, gente. Sabe? O Biden pode dizer assim, esse Cauê, esse fucking Brazilian, the war, é guerra. Aí Cauê vai e manda o submarino da Marinha Brasileira para a guerra também. Só que a comunicação do submarino brasileiro, gente, é processado na infraestrutura de comunicação que passa pela infraestrutura de comunicação dos Estados Unidos. E os caras podem, entre aspas, né, usando um termo leigo aqui, desligar o GPS do submarino. O submarino sair de Fernando de Noronha e parar na Índia achando que tá em Miami, tá ligado? Assim, nenhum país soberano de verdade processa suas comunicações, inclusive comunicações militares e infraestrutura de comunicação de outro país. Isso é o básico. As coordenadas do seu submarino, do seu avião, do seu tanque estão submetidos à infraestrutura de comunicação de outro país. Isso não é soberania. Você acha que dá para ter liberdade sem soberania? Eu recomendo você pesquisar a situação do Haiti, que é um exemplo máximo de país sem soberania. O Haiti é livre?
Você acha que o Haiti é livre? Sabe? Então, note, todo esse raciocínio é um raciocínio liberal abstrato que resume o mundo a uma questão de liberdade de expressão e censura. E aí, veja, eu tenho uma preocupação com a censura, sim. Eu acho que tem que haver um debate público, tem que haver marco regulatório claro, democrático, tem que haver controle civil, participação da universidade, participação dos movimentos populares, participação da intelectualidade, da institucionalidade no país, no controle e na regulação da comunicação, uma comunicação nacional.